De acordo com dados globais de saúde, cerca de 301 milhões de pessoas neste planeta vivem com algum tipo de transtorno de ansiedade. Isso faz da ansiedade o distúrbio mental mais comum no mundo inteiro. E se você perguntar com o que a maioria dessas 301 milhões de pessoas está ansiosa, a resposta nunca é sobre o que já aconteceu. É sempre sobre o que pode acontecer depois. O aluguel que vence na sexta-feira. O resultado do exame médico que sai na terça. O relacionamento que você não tem certeza se sobrevive até o fim do mês. Nós somos uma espécie assombrada pelo amanhã. E 2000 anos atrás, em uma encosta na Galileia, um carpinteiro que se tornou rabi olhou para uma multidão de pessoas que estavam aterrorizadas sobre de onde viria a próxima refeição delas e disse palavras que parecem quase imprudentes. Não andem ansiosos quanto ao amanhã. Mas aqui está o que eu preciso que você veja. Jesus não estava oferecendo uma frase motivacional barata de para-choque de caminhão. Ele estava diagnosticando algo. Ele estava dando nome a uma doença que a maioria das pessoas nem percebe que tem. Uma doença enterrada dentro de uma única palavra grega que muda absolutamente tudo, uma vez que você entende o que ela realmente significa. E o que ele prescreveu para essa doença não foi pensamento positivo. Foi algo muito mais perigoso e infinitamente mais libertador do que isso. Mateus 6 está no meio do Sermão do Monte. E a ordem das coisas aqui importa muito. Jesus tinha acabado de falar sobre dinheiro. O versículo 24 entrega a frase famosa: Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A palavra ali é mamon, que significa riqueza, ou a segurança acumulada que as pessoas estocam para se isolar de um futuro incerto. E a primeiríssima palavra que sai da boca de Jesus logo depois disso é portanto. Portanto, já que você não pode dividir a sua lealdade entre Deus e a sua segurança financeira, não ande ansioso pela sua vida, pelo que vai comer ou pelo que vai vestir. A lógica de Jesus é cirúrgica. Ele sabe que nós só temos a capacidade de servir a um mestre. E nós não podemos ser consumidos pela preocupação com as necessidades da vida e estar servindo a Deus ao mesmo tempo. A preocupação não é uma emoção aleatória que Jesus decidiu curar. É o sintoma de uma lealdade dividida. No momento em que você tenta servir a dois senhores, o futuro se torna aterrorizante, porque agora você é o responsável por garanti-lo com as próprias mãos. E é aqui que o texto original explode a nossa mente. A palavra que Jesus usa para ansiedade ou preocupação aqui é o grego merimnao. A raiz dessa palavra é merizo, que significa dividir, separar ou rasgar ao meio. Isso muda tudo. Quando Jesus diz, não andem ansiosos, ele não está falando apenas sobre sentir um frio na barriga. A palavra carrega literalmente a imagem de uma mente sendo puxada para lados opostos, dividida, rasgada ao meio, dividida em duas direções. Não é apenas nervosismo. É ter toda a sua atenção mental sequestrada e consumida por algo que ainda nem aconteceu, tão completamente consumida que não sobra espaço nenhum para a única coisa que realmente importa hoje. E Jesus é genial na forma como ele constrói esse argumento. Ele não diz apenas, pare de se preocupar. Ele dá 3 ilustrações da natureza e cada uma delas é mais devastadora para o nosso instinto de ansiedade do que a anterior. Primeiro, os pássaros. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Note o que Jesus não diz. Ele não diz que os pássaros ficam sentados sem fazer nada, esperando a comida cair do céu. Pássaros trabalham o tempo todo. Eles voam milhares de quilômetros, constroem ninhos, caçam. Mas sabe o que eles não fazem? Eles não agonizam sobre se o sistema vai funcionar amanhã. Eles operam dentro de um ritmo de provisão contínua, sem ter a mente rasgada ao meio pelo medo do futuro. Segundo, as flores. Vejam como crescem os lírios do campo.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Essa última frase em grego, oligopistoi, não é um xingamento. É um termo quase afetuoso. Pense menos em um insulto e mais em um pai balançando a cabeça gentilmente e dizendo: filho, você já sabe disso. Você viu o que ele faz pela grama que vive apenas uma estação. Você realmente acha que ele vai esquecer de você? Terceiro, a pergunta cirúrgica, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? O ponto de Jesus é idêntico a um tapa na cara. A ansiedade te promete o controle sobre o amanhã, mas ela nunca cumpre. Nunca. Nem uma única vez na história da humanidade. É uma transação com retorno zero. Você paga com o seu sono, com a sua paz, com a sua capacidade de estar presente na vida que você realmente tem hoje, e você não recebe absolutamente nada em troca. Mas é aqui que a Bíblia vai muito mais fundo do que um simples discurso motivacional. E essa é a parte que me arrepia toda vez. O Antigo Testamento está carregado com o vocabulário da ansiedade, e os escritores eram chocantemente honestos sobre como ela se parece. O Salmo 94, versículo 19, usa uma palavra hebraica para descrever a ansiedade chamada sarapim. Essa palavra aparece apenas 2 vezes em todo o Antigo Testamento. O salmista diz: quando os meus pensamentos ansiosos se multiplicam dentro de mim, as tuas consolações alegram a minha alma. Aquela palavra, multiplicam, é o grande segredo. O hebraico descreve pensamentos que não apenas chegam à sua mente, eles procriam, eles se reproduzem. Um pensamento ansioso dá à luz outros 3. Esses 3 geram mais 10. Qualquer pessoa que já ficou deitada acordada às 3 da manhã, com o coração acelerado, sabe exatamente o que o salmista está descrevendo. A mente não apenas se preocupa, ela entra em espiral, ladeira abaixo. E, no entanto, olhe para o remédio. O salmista não diz: eu parei os pensamentos. Ele diz que as consolações de Deus entraram na espiral e trouxeram alegria. Os pensamentos ansiosos não desapareceram magicamente. Eles bateram de frente com algo infinitamente mais forte. E Jesus segue esse mesmo padrão. Ele não diz: pare de se sentir ansioso. Ele diz: mude o alvo da sua atenção mental. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,33. A palavra buscar, aqui, é o grego zeteu. Não significa pensar casualmente sobre algo. Significa se esforçar, focar, caçar com uma intenção brutal. A cura para uma mente dividida não é uma mente vazia, é uma mente redirecionada. Você não pode simplesmente parar de se preocupar, mas você pode dar a sua atenção a algo tão infinitamente maior que a preocupação perde completamente a força sobre você. Nós vemos esse exato padrão acontecer na vida de um dos profetas mais corajosos de toda a Bíblia, Elias. Um capítulo depois de fazer cair fogo do céu e derrotar 450 falsos profetas, Elias entra em colapso. A rainha Jezabel envia uma ameaça de morte, e o homem que tinha acabado de viver um milagre colossal corre para o deserto, cai debaixo de uma árvore e pede para morrer. Ele diz: já chega, Senhor, tira a minha vida. Este não é um homem que não tem fé. É um homem que está exausto, isolado e completamente consumido pelo que pode acontecer no dia seguinte. A mente dele foi rasgada ao meio pela ansiedade. E a resposta de Deus a isso é uma das passagens mais ternas de toda a Bíblia. Deus não repreende Elias. Ele não dá um sermão nele sobre falta de fé. Sabe o que Deus faz? Ele deixa Elias dormir. Depois, Deus manda um anjo dar pão a ele. E depois, Deus manda ele dormir e comer de novo. Deus atendeu primeiro à crise física e só depois
lidou com o espiritual. Se você luta com ansiedade, se você sofre ataques de pânico às 2 da manhã com aperto no peito, ouça isso. A primeira resposta de Deus ao profeta mais ansioso da Bíblia foi comida e descanso. Não foi uma bronca. Não há vergonha nenhuma em admitir que o seu corpo precisa de cuidados. Procurar terapia, procurar aconselhamento médico, tomar remédios e tirar tempo para descansar não é uma falha na sua fé. É o protocolo de Elias. Foi o próprio Deus quem o inventou. Mas Jesus não apenas nomeia a doença. Ele nos dá a atitude final no versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus é incrivelmente honesto. Ele não adoça a pílula. Ele não diz: fique tranquilo, amanhã vai dar tudo certo. Ele diz: o amanhã terá o seu próprio peso. Mas esse peso pertence ao amanhã. A pessoa que pega emprestado o problema de amanhã e o coloca em cima do fardo de hoje está tentando carregar um peso que nenhum ser humano foi projetado para suportar. E é o apóstolo Pedro quem completa a figura décadas depois, em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A palavra lançar, no grego, é epiripto. Significa arremessar com grande força. Não é entregar uma caixa de forma educada nas mãos de Deus. É arremessar a mochila pesada com toda a força que você tem nas costas daquele que aguenta carregar. E a razão pela qual você pode fazer esse arremesso é a segunda parte do versículo. Porque ele tem cuidado de vocês. A palavra grega ali é melei, que significa uma preocupação pessoal, ativa e específica. Deus não está genericamente ciente da sua existência. Significa que a coisa específica que está te mantendo acordado hoje importa especificamente para Ele. O seu dinheiro, o seu exame médico, o seu filho, o seu futuro. A Bíblia nunca te diz para fingir que você não tem medo. Ela te diz repetidas vezes que aquele que segura o amanhã não está pedindo para você gerenciá-lo. Ele está pedindo para você confiar isso a Ele. Então, como isso se parece na vida real? Pense em alguém sentado no carro, no estacionamento do hospital ou antes de uma entrevista com o motor desligado. Faltam 10 minutos e a mente começa a fazer a espiral, rodando o pior cenário possível em um looping interminável. Nesse momento, a pessoa faz algo estranho. Ela não tenta parar os pensamentos e não se culpa por estar com medo. Ela apenas diz em voz alta: eu não sei o que vai acontecer nestes próximos 10 minutos, mas aquele que segura o meu amanhã está dentro deste carro comigo agora. Isso não é mágica. Isso é focar a sua mente em algo maior. E às vezes, essa única frase dita em voz alta dentro de um carro vazio é o arremesso que liberta a sua alma. O antídoto para o medo do futuro não é ter mais informações sobre o futuro. É ter intimidade com aquele que já está lá, esperando por você. Se isso chegou até você hoje, ajude essa mensagem a alcançar outra pessoa. Curta este vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui embaixo com a frase: eu arremesso a minha ansiedade em ti. Compartilhe com alguém que está carregando o peso de amanhã na noite de hoje. É assim que mais pessoas encontram esperança através deste canal. Mantenha-nos nas suas orações. Deus te abençoe poderosamente.